Oi meninos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês vão estudar, né? Boa madrugada. Vamos dar continuidade às nossas aulas do Tô de Casa no Enem? Ainda nós estamos com as questões de 2018, tá bom? Hoje nós vamos estudar, refletir, conhecer duas questões interdisciplinares, tá? Essas questões exigem muito mais que um conhecimento de história, mas interpretação de texto. Lembra das dicas anteriores que eu passei para vocês? Muito importante, meus queridos. Interpretação de texto, leitura, muita leitura, vão melhorar o vocabulário. Vamos estudar com o dicionário do lado? Vamos embora? Vamos começar a primeira questão? Vamos lá. Vamos ao nosso slide. Questão 70. A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo de definir toda a realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. Então, nós estamos falando sobre consumismo, né? O que nós vemos na nossa sociedade contemporânea aí? Consumismo. E quanto mais você tem, e quanto mais você mostra nas redes sociais, melhor é a aprovação, né, do coletivo social. Não é isso que a gente anda observando? Vamos continuar na questão. A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter, olha aí novamente, para o parecer. Então, o que importa, meus queridos, hoje, nem sempre as redes sociais elas vão demonstrar a realidade, não é mesmo? Mas as pessoas elas são julgadas pela sua conduta. E aquilo que ela mostra, aquilo que ela demonstra nas redes sociais, ela pode ser julgada ou para o bem ou para o mal, ou mais ou menos, dependendo do tanto de curtida que ela tem, né? Do tanto de acesso que ela teve. Vamos continuar. Do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Continuando aqui. Ao mesmo tempo, toda a realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força social moldada por ela. Vocês estão vendo novamente aí, está repetindo? Hoje, tudo que você faz individualmente, muitos querem demonstrar e mostrar na vida social, no futuro, na rede social. Às vezes ela está saindo, passeando, está vendo uma paisagem, ela acha muito mais importante postar a paisagem, tirar uma foto legal, do que observar a paisagem. Vamos dar uma olhadinha nos slides que eu montei para vocês? Tem umas figuras interessantes aí. Olha só, a figura número 1. A sociedade do espetáculo, né? Então, nós estamos vendo aqui as selfies. O que vocês estão observando aí, meninos? Nós temos aí duas garotas, né? E essas garotas estão tirando fotos, elas estão mostrando o que elas estão fazendo no momento, né? Será que a roupa é legal? Olha o consumismo aí, né? Elas estão aonde? Elas estão com um copo na mão? É uma festa, né? Então, as pessoas se preocupam mais em adquirir bens, em aparecer nas redes sociais para serem aceitas. E tudo que acontece individualmente deve ser compartilhado nas redes sociais. Não é mesmo? Vamos ver a outra figura que eu separei para vocês? Ah, tá, um detalhe. Essa foto aí, ó, é uma selfie, né? E eu separei desse livro que faz parte da questão também. Vamos voltar na questão só um minutinho, só para vocês verem de onde foi tirado esse texto aí. Foi do livro A Sociedade do Espetáculo. Olha, meninos. Olha o título. Como que já dá para a gente entender? A sociedade do espetáculo. Então, a vida das pessoas agora é um espetáculo. Todo mundo agora pode ser artista, todo mundo pode ser blogueiro, né? Porque ela está se mostrando para o mundo inteiro, não é verdade? Pelas redes, através das redes sociais. Então, esse livro fala disso. Então, já é mais uma dica aí da questão. Vamos continuar na segunda figura? Ó, primeira figura, né? As selfies, as garotas aí. Segunda figura. Bom, nesta figura, nós estamos vendo uma pessoa triste, debruçada sobre um caixão, né? Então, faleceu algum ente querido. O que está falando a figurinha? Enquanto isso, em Santa Maria, né? Num lugar qualquer, né, gente? Enquanto isso, em Santa Maria, o que nós temos aí?
duas pessoas que fazem parte da imprensa, né? Um cameraman, um repórter. E o que o repórter está perguntando para a pessoa nessa hora tão, né, tão triste? Qual o sentimento nessa hora? Meninos, vocês estão entendendo o que é a sociedade do espetáculo? Então, os repórteres não estão nem se preocupando, eles estão tão preocupados, na verdade, em mostrar o que está acontecendo no furo de reportagem, que eles estão esquecendo, que eles estão constrangindo a pessoa aí, que está no momento que ela não está querendo aparecer, né? Ela está sofrendo. Então, essa que é a sociedade do espetáculo. As pessoas estão mais se importando, né, em consumir, em mostrar o que elas têm, não é verdade? Do que os seus sentimentos, né, do que o conteúdo. Vamos dar continuidade? Vamos ver aqui a perguntinha do enunciado. Uma manifestação contemporânea dos dias de hoje, né, do fenômeno descrito no texto é. Então, essa manifestação que o texto descreveu para a gente, né, ela fala sobre o quê? Vamos lá, letra A. Valorização dos conhecimentos acumulados. É isso que está falando a questão? A questão está falando que as pessoas estão valorizando o conhecimento, o saber? Não é. Né? Está valorizando a imagem que se tem nas redes sociais, tá? Então, não é essa a questão. Letra B, não é essa a resposta. Exposição nos meios de comunicação, olha, talvez seja essa. Vamos separar a letra B de bola. Letra C. Aprofundamento da vivência espiritual. Nós não estamos falando aqui sobre nenhum cunho religioso. Ninguém está pensando no espiritual, né? Nós estamos falando aqui naquilo que as pessoas demonstram ser real, mas pode ser fake, pode ser uma falsidade, né? Letra C. Perdão, letra D de dado. Fortalecimento das relações interpessoais. Não estamos falando sobre relações interpessoais, muito pelo contrário. Nós estamos nos mostrando as imagens, né, para o mundo, para os amigos, para a sociedade. A nossa conduta vai ser aceita ou não, vai ser aprovada ou não, não é isso? Letra E. Reconhecimento na esfera artística. Será que é isso que está falando a questão? Esse texto todinho, né? Afinal de contas, as pessoas estão se tornando blogueiras, né? Os professores estão tendo que se adaptar, né? E se mostrar nos vídeos. Então, é a interpretação artística, é isso que está falando no nosso texto? Vamos ler rapidinho aí a questão, vamos voltar nela. A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou no modo de definir toda a realização humana. Uma evidente degradação do ser para o ter. Então, quem tem mais e mostra nas redes sociais é mais bem aceitável, né? Para quem segue fanaticamente as redes sociais. A fase atual, contemporânea, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento generalizado, uma queda, viu, gente? Uma queda do ter para o parecer, do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Então, qual que é o prestígio imediato, a função última? Mostrar o que eu tenho, minha aparência. Às vezes eu não estou legal, mas eu estou sorrindo numa foto, numa selfie, né? Então, eu estou feliz, tá certo? Será que isso é verdade? Eu posso terminar a foto e estar com depressão, estar chateada. Ao mesmo tempo, toda a realidade individual, que deveria ser só meu, tornou-se social, diretamente dependente da força social moldada por ela, meninos, e julgada. Qual que é a questão correta? Do que está falando a figura 1? O que está falando a figura 2? É a letra B de bola, a exposição nos meios de comunicação. Essa é a resposta certa. Vamos continuar agora? Na próxima questão? Vamos lá. Enem 2018, questão 72. Meus queridos, agora nós temos mais uma questão interdisciplinar, tá? Pode ser uma questão de geografia, pode ser uma questão de história, pode ser uma questão de biologia, né? Mas ela caiu aqui para os pontos na questão de história, né? Humanas e história. Vamos ver o que ela está falando. Olha, interpretação de texto é crucial. Quanto mais você lê,
quanto mais o seu vocabulário vai ser rico, é melhor na hora de fazer a prova. Porque as universidades, o Enem, ele não está interessado em saber se você decorou uma data, se você decorou a regra e ou a exceção, se você decorou a fórmula. Não é isso que a universidade quer. A universidade quer entender. Será que esse aluno sabe resolver problemas? Será que ele sabe refletir alguma coisa que acontece de imediato? Né? Será que ele tem maturidade? Será que ele tem uma bagagem? Né? Então vamos lá. Vamos ver o que diz essa questão interdisciplinar. Uma pesquisa realizada por Carolina Leves, especialista em ecologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, primeira dica, questão sobre a Amazônia, e publicada na revista Science, demonstra que as espécies vegetais domesticadas pelas civilizações pré-colombianas são as mais dominantes. Gente, olha o detalhe aí na questão. Quando a gente faz uma questão de vestibular, você já pega o lápis e vai rabiscando, né? Vai definindo aí o que você está entendendo. Então, nós falamos de Amazônia, nós estamos falando de plantas domesticadas. O que são plantas domesticadas? Achou a planta na natureza, descobriu qual que é a sua função, né? Então, vamos reproduzi-la, né? Então, nós temos a revolução da agricultura. Então, nós estamos falando de 8.000 anos atrás, de 10.000 anos atrás, tá certo? Domesticação. Outro detalhe aqui na nossa questão que está falando que foram domesticadas pelas civilizações pré-colombianas. Gente, o que significa essa palavra? Colonização, civilização pré-colombiana, antes de Colombo. Não está falando da Colômbia, não. Civilização antes que Colombo chegasse. Quando foi que Colombo chegou aqui no continente americano? 1492. Antes de Colombo, o que os povos, tanto de civilizações complexas ou civilizações mais simples, o que já existia aqui? Afinal de contas, foram eles que começaram o desmatamento? Foram os portugueses, foram os europeus, foram os espanhóis, ingleses, franceses, foram eles que começaram a domesticar as plantas? Foram eles que desmataram fauna e flora? Começou a partir deles? Vamos ver o que os estudos e as pesquisas científicas têm demonstrado, né? Do século passado para cá. Vamos continuar na questão. A domesticação de plantas na floresta começou há mais de 8.000 anos. Vamos começar a fazer a continha aqui, colocar na ponta do lápis lá na prova, né? Então, vamos lá. 8.000 anos atrás, nós temos o quê? 7.500 anos antes do descobrimento da América. Então, há 7.500 anos, o que os nossos aborígenes, indígenas, faziam aqui no nosso continente? Vamos lá. Primeiro, eram selecionadas as plantas com características que poderiam ser úteis ao homem. É bom para comer? É bom para o artesanato? É bom para fazer casa? E em um segundo momento, era feita a propagação dessas espécies. Já que ela é boa, vão plantar mais elas do que outras, né? É para ornamentar? Olha só o que está falando no finalzinho aí, denunciado. Começaram a cultivá-las em pátios e jardins, por meio de um processo quase intuitivo de seleção. Gente, quais são os aborígenes nossos aqui no Brasil hoje? Vamos falar só de Brasil? Só da Amazônia brasileira? Quais são os nossos ameríndios, aborígenes brasileiros que têm casas com pátios e jardins? Então, nós estamos falando de 8.000 anos atrás, de outras civilizações. Aquelas que Colombo não encontrou, nem Colombo, nem Pizarro, né? Vamos continuar. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro, né? Olha só de onde que foi retirado esse texto. Olha o livro. Indígenas foram os primeiros a alterar o ecossistema da Amazônia. Olha que dica excelente. Então é sobre isso, né? Isso que nós temos que procurar na nossa resposta, tá bom? Eu preparei uns slides para vocês. Vamos dar uma olhadinha nessas fotos aí. Primeiro slide. Olha o que tem nessa imagem, meninos. Na imagem, geoglifos em terras desmatadas na floresta amazônia, no Acre. Gente, o que são geoglifos?
Geoglifos são esses desenhos feitos na terra, e geo é terra, glifos, desenhos. Como que esses desenhos eram feitos? Olha aí, é à direita, viu gente? Esse desenho da direita aí, ó, são formas geométricas, é o círculo mais abaixo, né? Se parece com um losango, né não? Então, os geoglifos era a forma que as civilizações do passado, como a civilização de Nazca, né? Em outras terras aí da América, por que eles faziam isso? Os nossos aborígenes hoje fazem isso no Acre. Por que essa é um mistério até hoje? Ninguém sabe, mas com certeza não são civilizações simples. Foram civilizações complexas. Alguns dizem que eles estavam se comunicando com extraterrestres, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto não, que é sobre ufologia, né? O negócio nosso aqui é história, né? Então vocês podem perceber, vão olhar a figura mais um minuto, mais um momento, né? Vocês vão ver que esses desenhos são desenhos gigantes. O que vocês estão vendo aí, ó, são as estradas, né? Tem duas estradas aí, né? No meio de uma plantação. E quando eles desmataram esse local no Acre, né, para fazer o pasto, a plantação, eles encontraram essas depressões no chão, que não são pequenas, né? São grandes. Próxima figura, vamos dar uma olhadinha. Cerâmica produzida por antigas sociedades complexas que viviam na região de Santarém, no Pará. Quem é de Santarém aí, levanta a mão, hein? Então, olha só o que tinha em Santarém, no Pará. Hoje, o que nós temos no Pará, nessa região, né? Os povos remanescentes aí, os nossos aborígenes, nossos indígenas, né? Eles trabalham com esse tipo de cerâmica. Vamos dar uma olhadinha aí nessa figura. Vamos apreciar a figura, que é muito importante na hora do vestibular. Olha como é delicado, gente. Será que isso é só para colocar uma sopinha? Será que essa cerâmica é para ornamentar? Será que é para algum ritual religioso, colocar o sangue de alguém? Será que é algum sacrifício humano ou de animal? Olha a delicadeza, não pode ser uma civilização simples. As nossas civilizações simples aborígenes trabalham simplesmente com... né, pleonasmo, com cerâmicas comuns de barro ou de madeira, né, simples, sem ornamentos, sem detalhes. Vamos continuar? Eu separei para vocês aqui, meus queridos, sobre os povos antigos do continente ameríndio, há mais de 8.000 anos atrás, né? Nós estamos falando aqui da Península de Yucatán. É bom a gente sempre trabalhar com o mapa na mão. Aqui foi onde Colombo chegou. Colombo chegou aqui, nessa península. Península de Yucatán. Quem que vivia aqui na época? Remanescente dos povos maias, que são mais antigos do que os astecas. Só que quem dominava mais naquela época eram os astecas. A civilização deles estava, né, no auge. A civilização maia já estava decaindo, mas ainda existia aí na península, assim como olmecas, assim como toltecas, e esses nomes interessantes aí do México, né? Do México, né? Por isso que eles usam muito o X, né? Que as civilizações antigas deles, né, tinham o X na sua linguagem. Então, vamos dar uma olhada aí. O que vocês podem perceber nesse mapa? Gente, olha esses templos. Cada templo desse faz parte de uma cidade. E essas cidades são cidades complexas. Vamos dar uma olhadinha na próxima figura. Olha aqui, representação de uma cidade asteca. O que vocês estão vendo aqui nessa maravilha de cidade? É uma cidade que hoje nós podemos dizer que essas cidades do passado, né, eram cidades ecologicamente corretas, sustentáveis. O que nós estamos vendo aqui? Onde é azul é água. Então, eles tinham irrigação. Olha só, irrigação. Gente, essa sociedade que trabalhava com irrigação, essa sociedade que plantava, domesticava animais e plantas, flora e fauna, são civilizações complexas. Quando Pizarro, quando Colombo e muitos outros, né, exploradores que vieram a mando, né, dos europeus, né, das coroas europeias, chegaram aqui no nosso continente americano, eles ficaram estarrecidos com essas civilizações complexas, né, que nós tínhamos na América Central. As cidades eram melhores, mais limpas, mais funcionais, né? E olha a palavra de ordem hoje, né? Sustentabilidade. Pois é, eles se preocupavam mais com, eles se preocupavam com o meio ambiente, né? Ao contrário do que já acontecia na América. Vamos olhar a próxima figura aqui,
é uma figura real, né, uma foto real da cidade de Cusco, né, da civilização Inca, né, na Cordilheira dos Andes, no Peru. Então, eles moravam lá em cima, não sei quantos mil metros, né? É uma cidade, gente, que tinha mais de 500 mil habitantes. Vamos dar uma olhadinha só para fechar aqui, nesse mapinha do continente americano? Mostra mais ou menos aí, vocês podem estudar depois, né? Dar um print, né? Dar uma pausa aí no vídeo e estudar os povos que já existiam antes de Colombo chegar. Olha aqui no Brasil, os povos que tinham, né? Os tupis, né? Olha o que nós tínhamos aí na América do Norte, os apaches, os comanches, na América Central, maias, astecas, na América do Sul, os incas aí, olha. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como que era povoado, mais de 50 milhões de aborígenes, né, cada um com seu tipo de sociedade, né, umas mais complexas, outras mais simples. Mas o que isso tem a ver, o estudo dessas sociedades, com essa questão que o autor elaborou para vocês aí da banca do vestibular? Ele está querendo mostrar que tanto fauna quanto flora já tinha sido remexido, alterado. Vamos para as nossas respostas? Vamos ver qual que é a resposta certa. Olha o finalzinho aí do texto. O texto apresenta um novo olhar sobre a configuração da floresta amazônica. Por que esse novo olhar? Porque o olhar do passado dizia que o homem não tinha mexido na Amazônia, só após Colombo. Mas não é isso, né, que os estudos têm comprovado do século passado, século XX. Por romper com a ideia de, então o novo olhar rompe com a ideia de, letra A, primazia de saberes locais? Não. Ausência da ação antrópica? Gente, ausência da ação do homem, é isso que o texto está falando? Então a resposta é essa. O texto está falando o contrário disso aí, que vocês estão vendo que essa é uma pergunta de exceção, né? Então olha só, o finalzinho aí da pergunta. Romper com a ideia. O texto quer romper com a ideia que o homem não mexia na fauna e na flora, na Amazônia. Ausência de ação antrópica. Essa é a questão correta, tá? A letra C, insuficiência de recursos naturais, tinha muitos recursos. Necessidade do manejo ambiental? Aqueles povos pré-colombianos, muito pelo contrário. Predominância de práticas agropecuárias? Nós vamos ter realmente uma domesticação de animais, né, revolução da agricultura nesse período. Mas a questão está falando que o homem já agia, né? Antro significa homem, né? Ausência de ação antrópica. É errado, porque o certo é a presença de ação antrópica. Resposta certa, letra B, de bola. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo da professora Vivi. Sucesso na prova aí.